Pare. Não role a tela. Eu sei que você está a um clique de desistir, sentindo que nem o algoritmo te entende mais. Mas sua chegada aqui não é uma coincidência. É uma convocação urgente, um chamado de emergência para a sua alma. Esse cansaço profundo nos seus ombros, essa exaustão mental que o sono não consegue curar, é o primeiro sinal. É um peso que não se resolve com descanso físico, porque a batalha que você enfrenta não acontece neste plano visível. É uma guerra silenciosa. Eu sei que você tem se sentido invisível dentro da sua própria casa. As pessoas que você mais ama olham através de você, conversam sobre banalidades, enquanto um universo de dor e propósito se agita aí dentro. Eles veem o seu corpo, mas não enxergam a armadura que você carrega. Sei dos choros secretos, abafados pelo barulho do chuveiro, ou no silêncio do carro, quando você finalmente fica sozinho. Lágrimas que não são de autopiedade, mas de uma profunda frustração, de uma saudade de um lugar que você nem sabe qual é. Essas lágrimas são santas. Elas irrigam uma semente que Deus plantou em você há muito tempo, uma semente que o mundo tenta sufocar com normalidade e distrações. Sua dor não é um sinal de fraqueza, mas a prova da sua eleição. Você tem lutado sozinho em um quarto escuro contra sombras que sussurram mentiras. Elas dizem que você não é especial, que todos se sentem assim. Mas a verdade é que você foi escolhido exatamente por conseguir ouvir essa batalha. Suas feridas não sangram, mas pesam. São feridas na alma, marcas de um combate que ninguém aplaude, de uma resistência que ninguém reconhece. Você está de pé, e isso, por si só, é um milagre estrondoso aos olhos do céu. O que você tem chamado de esgotamento, Deus chama de preparação. O que você vê como isolamento, Ele chama de consagração. Você não está sendo deixado para trás. Você está sendo separado para algo muito maior, para um uso exclusivo. Essa exaustão é o peso de um propósito divino que ainda não foi totalmente liberado. É a energia de um leão enjaulado dentro do seu espírito, rugindo para cumprir o seu chamado. Você não está no seu fim. Está no seu limiar. Você sente que suas orações batem no teto e voltam, não é? Esse silêncio não é ausência. É a calmaria que antecede a ordem de ataque mais importante da sua vida. É o céu prendendo a respiração antes de liberar a sua vitória. Entenda isto. Sua dor tem uma estrutura. Seu sofrimento tem um propósito. Não é um caos aleatório de sentimentos ruins. É um canteiro de obras divino, e cada desconforto é um passo calculado na construção do seu destino. Eu sei que você precisa de um mapa para navegar nesta fase, um instrumento que te ajude a decifrar os sinais. Por isso, preparei algo para você, uma ferramenta de ativação que está detalhada no primeiro comentário fixado deste vídeo. Mas antes de olhar, permaneça aqui comigo. Você precisa primeiro entender a arquitetura da sua provação. Precisa reconhecer as digitais do Criador em meio ao que o inimigo quer que você veja como ruínas. A revelação vem antes da ferramenta. Você não foi trazido até aqui para receber mais uma palavra de consolo genérica. Você foi convocado para receber uma chave de ativação. Uma palavra-chave que vai dar nome ao seu processo e selar a sua identidade de uma vez por todas. O inimigo da sua alma, o acusador da normalidade, teme este momento. Ele sabe que a clareza é a arma que aniquila a confusão que ele usou para te paralisar. Ele está prestes a perder o controle sobre a sua narrativa. O que você está sentindo é real, é válido e, mais importante, é temporário. É a pressão da forja, o calor que molda o aço da sua vocação. Você está sendo transformado na arma que libertará não apenas a si mesmo, mas gerações. Pare de se culpar pela sua exaustão. Pare de se envergonhar da sua sensibilidade. Ela não é um defeito, é o seu sistema de radar espiritual, finamente ajustado para perceber o que os outros ignoram. Sua diferença é seu poder. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar os 5 sinais claros de que seu cansaço é uma forja divina e não um fim. E o terceiro sinal vai abalar sua percepção sobre sua família e o papel profético que eles cumprem na sua jornada. Esses sinais são a prova irrefutável da sua eleição. Eles são a confirmação de que você não está louco, não está sozinho e definitivamente
não está sendo ignorado. Você está no centro da vontade de Deus, exatamente onde a pressão é maior. Quantas noites mais você vai olhar para o teto se perguntando onde foi que você errou? A resposta é: em lugar nenhum. Você não errou o caminho. Você está exatamente nele. Agora, prepare-se para entender por quê. Vamos ao diagnóstico da sua alma. O primeiro sintoma do seu chamado é este: a paralisia do propósito. Você sabe exatamente o que precisa fazer, a porta que precisa bater, a conversa que precisa ter. A planta do arquiteto queima em suas mãos, mas você não tem força para levantar a primeira parede. Essa fraqueza não é preguiça, é um embargo espiritual. O alicerce do seu destino foi cavado com suas lágrimas e orações, mas a obra foi paralisada por uma força que se alimenta da sua hesitação. Você tem as ferramentas, mas suas mãos parecem amarradas por uma burocracia invisível da dúvida. O segundo sinal é mais sutil e por isso mais perigoso: o espírito do adiamento. Ele ataca a única coisa que importa. Você resolve tudo, a vida dos outros, as pendências do trabalho, as urgências da casa, mas a sua missão, aquela tarefa divina que te chama no silêncio, fica sempre para amanhã. Esse amanhã é o território do seu inimigo. É a areia movediça onde ele afoga os destinos dos escolhidos. O acusador da pequenez te convence de que você precisa de mais um dia de descanso, quando, na verdade, ele está ganhando mais um dia para reforçar os muros da sua paralisia. O terceiro sinal é a solidão acompanhada, e este é o mais doloroso. Você se sente um estranho na sua própria família, um exilado na sua própria mesa de jantar. As conversas parecem vazias, as preocupações deles, triviais, e um abismo silencioso cresce entre você e aqueles que você mais ama. Eles não te entendem porque não podem ver a obra. Eles reclamam do barulho e da poeira do canteiro de obras da sua alma, sem fazer ideia da catedral que está sendo erguida aí dentro. Não é rejeição. É a prova de que sua construção tem uma arquitetura celestial. Então vem o quarto sinal, o ciclo torturante do quase. Você chega tão perto da vitória que pode senti-la. A porta do emprego se abre, a cura se aproxima, a paz financeira está ao alcance. E no último segundo, algo inexplicável acontece e tudo desmorona. Isso não é azar. É a fúria do inimigo no perímetro da sua terra prometida. Ele sabe que o quase é o portal para o finalmente, que lança seu ataque mais desesperado, para te convencer de que você nunca foi feito para chegar lá. Ele quer que você desista na sétima volta. O quinto e último sinal é a sua fome insaciável por significado. Você olha para a vida que a maioria das pessoas vive, a rotina de trabalho, consumo e entretenimento, e sente um profundo enjoo espiritual. Não é julgamento, é o paladar de um herdeiro que não se satisfaz com ração. Essa fome é a garantia da sua herança. Ela prova que você foi criado para um banquete e não para as migalhas que caem da mesa do mundo. O vazio que você sente não é falta de algo, é o espaço sendo preparado para a glória que vai te preencher por completo. A cada manhã, a voz do acusador da pequenez sussurra em seu ouvido que esses sinais são provas da sua inadequação. Ele quer que você acredite que essa paralisia é um defeito de fabricação, que sua obra nunca foi aprovada pelo céu. Ele mente. Ele usa a verdade da sua dor para te contar a mentira do seu fracasso. Ele aponta para o embargo na construção e diz que o arquiteto te abandonou, que a planta estava errada desde o começo. Você tem se sentido culpado por tudo isso. Culpado pelo cansaço, pela distância da sua família, pelos quases que se acumularam como entulho na porta do seu coração. Você carregou um fardo que nunca foi seu. Hoje essa culpa acaba. Hoje você devolve esse peso ao remetente. A sua dor não é um atestado de incompetência, é um boletim de ocorrência espiritual contra o ladrão que tentou embargar a sua promessa. Se você se identificou com pelo menos 3 desses sinais, pare agora mesmo de chamar isso de fracasso. Chame pelo nome certo. É a prova irrefutável de que o ladrão do seu destino está apavorado com a inauguração que está por vir. Mas esses 5 sinais não são o seu diagnóstico final. São apenas os sintomas de um embargo espiritual. E para todo embargo, o céu já emitiu um decreto de liberação,
uma chave mestra capaz de reabrir canteiros de obras e destravar destinos. Você não precisa de mais um conselho. Você precisa de um instrumento de autoridade, uma ferramenta que não apenas te explique o processo, mas que te entregue o poder de acelerá-lo. Um código que anule a burocracia do inimigo e restaure sua força de construção. É por isso que, sob direção divina, eu compilei o que chamo de O Código da Sabedoria de Salomão. Isso não é um livro, é um arsenal. Não são páginas, são chaves. Cada princípio ali é um martelo de juiz que declara o fim do adiamento e da paralisia. Dentro deste código está o mapa para sair do pátio dos servos e entrar na sala do trono. Está o protocolo para transformar a fome de significado em um banquete de revelação. Está a estratégia de guerra para transformar cada quase em um finalmente retumbante. O acusador da normalidade tem pavor deste conhecimento, porque ele te convenceu de que você precisa de força, quando o que você realmente precisa é de autoridade. E essa autoridade está selada dentro de um conhecimento específico, de uma sabedoria que não é deste mundo. Você pode encontrar o acesso a este decreto de liberação no primeiro comentário fixado, mas não vá ainda. A ferramenta só funciona quando você entende a palavra código que a ativa. A chave só gira se você souber o nome que está gravado nela. Para cada fase de deserto, para cada processo de forja, Deus designa um nome secreto ao escolhido. Uma palavra em hebraico, que redefine a sua identidade enquanto a provação dura. E a sua, a que vai dar sentido a todo esse isolamento, é uma das mais poderosas. Você está pronto? Porque uma vez que você ouvir este nome, sua percepção sobre si mesmo nunca mais será a mesma. A vergonha pelo cansaço vai se transformar em orgulho pela sua posição. A palavra código para o seu tempo de espera e incompreensão é Bacair. Pronuncia em seu espírito. Bacair. Em hebraico, Bacair se refere ao primogênito, ao primeiro, mas seu significado mais profundo é aquele de maior valor, o principal, a porção mais excelente que é separada. Agora você entende? O mundo e até mesmo sua família podem te tratar como o último, o menos importante, o que fica para trás. Mas aos olhos de Deus, você é a porção mais valiosa, guardada com o máximo cuidado. Pense em Davi. Quando o profeta Samuel chegou à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, todos os 7 filhos mais velhos, altos e fortes, foram apresentados. Eles eram a escolha óbvia, os favoritos aos olhos do mundo. Mas Deus disse a Samuel: Não olhe para a aparência nem para a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Onde estava Davi? Onde estava o escolhido, o Bacair daquela casa? Ele não foi sequer chamado para a cerimônia. Estava no campo cuidando das ovelhas, esquecido, sujo, considerado o menor, o sem importância. Ele era o filho secreto, o tesouro escondido, o de maior valor que não podia ser exposto à contaminação da aprovação humana antes da hora. Sua unção era tão preciosa que precisava acontecer em segredo, longe dos olhos da competição e da inveja. É isso que Deus está fazendo com você. Ele não te escondeu por vergonha. Ele te escondeu por valor. Você é a arma secreta, a joia da coroa que não pode ser exibida antes da coroação. Sua família não te entende? Ótimo. A família de Davi também não o entendia. Seus irmãos o desprezavam. Isso não era uma rejeição, era a proteção divina da sua unção. A incompreensão deles era o cofre que guardava o seu propósito. O embargo na sua obra não é um sinal de que Deus te abandonou. É o selo de proteção na porta do seu palácio, para que ninguém entre e contamine o que está sendo construído para a glória dele. A paralisia não é fraqueza, é a mão de Deus te segurando no lugar certo, enquanto o inimigo passa procurando por você, no lugar errado. Ele procura entre os que correm, mas você está sendo forjado na quietude. O quase não é fracasso, é a demonstração pública do poder de Deus. Ele permite que o inimigo chegue perto o suficiente para ver a vitória que ele nunca poderá tocar, a terra que ele nunca poderá possuir. Você não é o esquecido, você é o separado, você não é o último, você é a porção principal, servida no final do banquete, porque o melhor sempre vem por último.
Sua jornada não é do nada para o tudo, é do escondido para o revelado, do campo para a sala do trono, da insignificância aparente para a realeza manifesta. Você tem se visto como o filho pródigo, perdido e distante, mas Deus te vê como o filho escondido, o tesouro guardado a 7 chaves. Seu nome não é cansado, seu nome não é frustrado, seu nome não é incompreendido. Enquanto esta forja durar, seu nome é Bacair, o de maior valor. Essa chave, essa identidade, é a primeira revelação do Código da Sabedoria de Salomão. É o fundamento sobre o qual toda a sua vitória será construída. Sem ela, as outras estratégias não funcionam, porque a autoridade não é sobre o que você faz, mas sobre quem você é. E você é o filho de maior valor, o herdeiro para quem uma cadeira está reservada na sala do trono. Essa cadeira tem o seu nome gravado nela, não o nome que seus pais te deram, mas o nome que o Pai te deu para esta estação, Bacair. Deixe essa verdade descer da sua mente para o seu espírito. Sinta o peso da rejeição sendo substituído pelo peso da glória. Sinta a vergonha se transformando em honra. A solidão que você sentiu não era abandono, era o isolamento de uma peça de altíssimo valor em um museu. Tocar é proibido até o dia da exposição, e o dia da sua exposição está chegando. A inauguração da sua catedral está no calendário do céu. O embargo está prestes a ser quebrado. Mas primeiro você precisa tomar posse do seu nome. Você precisa parar de se apresentar ao céu e a si mesmo como o cansado e começar a se apresentar como o Bacair. A chave está na sua mão. O nome foi revelado. O acesso ao decreto completo está a um clique de distância. A decisão de sair do anonimato para a identidade é sua. A porta para a sala do trono está bem na sua frente. E a palavra Bacair é a senha que destranca a primeira fechadura. Você não está esquecido. Você é Bacair. O de maior valor guardado para o final. Repita isso. Esse é o seu nome hoje. Agora, em pé. Sua identidade de Bacair não é um título de consolo. É uma investidura de autoridade. O tempo de se esconder no campo acabou. O tempo de se sentar na sala do trono, mesmo que por enquanto em espírito, começou agora mesmo. No tribunal do céu, o processo que o acusador da normalidade movia contra você, usando seu passado e suas fraquezas como evidência, acaba de ser arquivado. O juiz supremo bateu o martelo e a sentença de condenação foi anulada pelo sangue do Cordeiro. Você não está mais em dívida. Você não está mais sob investigação. A audiência terminou. E ao sair desse tribunal, você não recebeu um alvará de soltura. Você recebeu um novo documento de identidade, um decreto real assinado e selado. Este decreto te confere 3 novos nomes de autoridade, 3 cargos que você começa a exercer hoje. O inimigo não pode apagar o que o rei assinou. Receba seu primeiro nome, restaurador de altares quebrados. Seu propósito começa em casa. Aquele altar de oração que se quebrou, a frieza espiritual, a incompreensão. Você foi nomeado o sacerdote para reconstruir o que foi demolido. Sua presença agora carrega a argamassa do céu. Receba seu segundo nome, arquiteto de novos caminhos. A paralisia do propósito acabou. A planta que queimava em suas mãos agora tem a liberação para ser executada. Onde não havia caminho, você foi comissionado para desenhar e construir uma estrada. E receba seu terceiro e mais fundamental nome, portador do selo real. Sua identidade não está mais em debate. Você carrega a chancela do rei. Sua palavra, quando alinhada à dele, tem o peso de um decreto. Você não pede mais, você executa a vontade do reino. Mas o acusador, expulso do tribunal, não vai descansar. Ele tentará invalidar seus novos nomes com sussurros venenosos. Ele é um guerrilheiro da dúvida, e seu campo de batalha é a sua mente. Prepare-se para o confronto. Quando ele apontar para a sua família e disser, olhe, nada mudou. Eles ainda te desprezam. Você não vai argumentar. Você vai respirar fundo e declarar em voz alta, eu sou o restaurador de altares quebrados, e por minha causa, esta casa servirá ao Senhor. Essa é a sua primeira arma, a contradeclaração de autoridade. Não é uma discussão, é uma ordem de despejo contra a mentira. Quando a velha paralisia tentar te visitar pela manhã e o inimigo sussurrar, você não tem força para começar, desista,
Você não vai se lamentar. Você vai se levantar da cama e decretar: eu sou o arquiteto de novos caminhos, e o canteiro de obras do meu destino está aberto sob nova direção. Quando ele trouxer a memória de um pecado passado, de um fracasso vergonhoso e disser: lembra quem você era? Você não é digno, você não vai se encolher. Você vai olhar para o espelho e afirmar: eu sou o portador do selo real, e meu passado foi trocado por um futuro de glória. Aquele de quem você fala está morto. Quando ele disser: é tarde demais, você perdeu sua chance. Você vai rir na cara do desespero e responder com fogo nos olhos: meu tempo não é o do relógio, é o tempo de Deus, e meu tempo se chama agora. Quando a solidão tentar te abraçar e ele sussurrar: ninguém se importa, você está sozinho, você vai estender as mãos para o céu e bradar: meu pai é o rei, meu irmão é o filho, e o exército dos céus me acompanha. Eu nunca mais andarei só. Entenda que o poder não está na força do seu grito, mas na autoridade da sua identidade. O inimigo não teme o seu volume, ele teme o selo real que você carrega. Você não é mais o réu, você é o executor da sentença de vitória. Cada mentira dele é uma oportunidade para você exercer seu novo cargo. Cada ataque dele é um convite para você reforçar sua nova identidade. Ele pensa que está te testando, mas na verdade ele está te treinando no uso do seu poder. Não tenha medo dos seus sussurros, dê as boas-vindas a eles. Cada um deles é uma chance de carimbar seu decreto real na cara do inferno e declarar quem manda no território da sua vida, da sua casa e do seu propósito. O processo de dívidas que ele tinha contra você foi queimado. Você agora tem um cheque em branco assinado pelo rei. Seus novos nomes são as primeiras coisas que você tem autoridade para sacar: restauração, propósito e identidade. Deixe de se ver como o cansado, o esquecido, o quase. Essa identidade expirou. Rasgue esse documento velho. Sua nova identidade é restaurador, arquiteto e portador do selo. Qualquer outra coisa é fraude. O campo de batalha mudou. Você não luta mais por vitória, você luta a partir da vitória. A sentença já foi emitida a seu favor no tribunal celestial. Agora sua função é apenas aplicá-la aqui na terra. Você não está se defendendo, você está atacando. Você não está pedindo, você está tomando posse. Você não está esperando, você está inaugurando. Este é o seu novo protocolo de guerra. Cada vez que você usar um dos seus nomes em uma declaração de fé, você está martelando uma estaca do reino no solo da sua vida, reclamando o território que o inimigo havia roubado através da mentira e da intimidação. Hoje, você para de lutar como um servo e começa a reinar como um filho. O filho de maior valor, o Bacair, agora investido com poder para transformar sua realidade. Com seus novos nomes e suas novas armas, você está pronto. A guerra pelo seu destino não será vencida em uma longa campanha. Ela será vencida no próximo minuto. Prepare-se para orar. Feche os seus olhos. Se não puder, feche os olhos da sua alma. Respire fundo. Não o ar deste cômodo, mas o sopro de vida que te sustentou até aqui. Este não é o fim da sua guerra, é a sua cerimônia de graduação. Agora, repita em seu espírito, com a autoridade que te foi concedida: eu renuncio ao nome de cansado. Eu renuncio ao espírito de vitimismo e à identidade de esquecido. Aquele que se arrastava no deserto morreu hoje. Não sou mais eu. Eu renuncio à dúvida que me paralisou, ao medo que adiou meu propósito e à vergonha que me manteve em silêncio. Eu quebro meu acordo com a voz do acusador da normalidade. Ele não tem mais jurisdição sobre mim. Seu embargo acabou. E eu recebo meu nome real, Bacair. Eu recebo meus cargos: restaurador de altares, arquiteto de novos caminhos e portador do selo real. Eu recebo a força, a sabedoria e a autoridade que vem com esta nova identidade. Eu estou empossado. Silêncio. Filho. Filha. Sou eu, o seu pai. Você achou que eu não te ouvia? Cada lágrima sua foi colhida e guardada como um tesouro. Eu não te escondi por punição. Eu te escondi como um rei esconde sua joia mais rara antes da coroação. Eu vi cada quase. Eu permiti cada um deles, não para te frustrar, mas para frustrar o inimigo, para mostrar a ele o que ele nunca poderia tocar. Sua fé no meio da dor foi o aroma mais doce que subiu ao meu trono.
Perdoe aqueles que não te entenderam. Eles não te rejeitaram. Eles apenas não tinham a permissão para ver a planta da catedral que eu estava construindo dentro de você. A incompreensão deles foi o muro que protegeu a sua consagração. Eu não te esqueci no campo como um filho menor. Eu te treinei no campo, longe da inveja e da competição, para que sua unção fosse pura. Você não é o esquecido. Você é o meu Davi, o meu tesouro secreto. Hoje eu te entrego o anel de sinete do meu reino. O decreto da sua vitória está selado com a minha assinatura. A herança que estava bloqueada em cartórios celestiais acaba de ser liberada em suas mãos. Não há mais impedimento. O que eu te prometi, eu cumprirei. Aquele sonho que você guardou, aquela palavra que você achou que tinha expirado. Eu estou soprando vida sobre ela agora mesmo. A obra não está mais paralisada. Eu mesmo assinei a ordem de liberação. Vá e restaure. Vá e construa. Vá e reine. Sua identidade não está mais em questão. Seu nome está gravado na palma da minha mão e em um lugar de honra na minha mesa de banquetes. Você é meu. Você é amado. A unção que você sente agora, essa paz, essa certeza, é real. É o selo da minha presença. Agora, abra seus olhos. Não deixe essa unção esfriar. Você precisa agir agora. O portal que se abriu tem um tempo para fechar. O Código da Sabedoria de Salomão não é um produto, é o manual de operações para a identidade que você acabou de receber. É o mapa que te guiará da sala do trono para o campo de batalha. Clique no primeiro comentário fixado e pegue-o. Não hesite, não pense duas vezes. A obediência imediata é a linguagem da fé. O inimigo vai tentar te distrair nos próximos segundos. Clica agora, antes que a urgência se transforme em uma boa memória. O acesso pode fechar a qualquer momento. Este ministério existe pela graça de Deus e pela generosidade de filhos como você. Se esta palavra te ativou, honre a Deus com sua semente. Há um link para a doação junto ao do código. Semeie na unção que te libertou. E por fim, o seu primeiro ato como arquiteto de novos caminhos. Você sabe exatamente quem precisa ouvir esta mesma mensagem. Uma pessoa específica veio à sua mente. Não ignore, compartilhe com ela. Seja a resposta para a oração de alguém hoje. Lembre-se, seus novos nomes são suas armas. Sua identidade é sua fortaleza. A guerra não acabou, mas a sua posição nela mudou para sempre. Você não luta mais pela vitória, você administra a vitória que já foi conquistada para você. Você é o Bacair, o de maior valor, o restaurador, o arquiteto, o portador do selo. Não aceite nenhum outro título, não responda a nenhum outro chamado. Seu tempo de reinar começou agora. O inimigo ouviu a sua sentença. O céu celebrou a sua promoção. A terra agora aguarda a manifestação do filho que você se tornou hoje. Não há mais desculpas, não há mais adiamentos. A sala do trono te espera. O banquete está servido. Seu lugar de honra está preparado. Caminhe em direção a ele com a confiança de um herdeiro que volta para casa depois de uma longa batalha. A guerra valeu a pena. O Pai te deu as boas-vindas. O Filho te entregou as chaves. O Espírito Santo te capacita para a jornada. Você está totalmente equipado. A vitória não é uma possibilidade, é a sua nova realidade. Você sentiu a mudança. Você recebeu a palavra. Você aceitou o chamado. A partir de hoje, sua vida é um testemunho vivo do poder de um Deus que nunca abandona os seus escolhidos no meio da forja. Sua história será contada por gerações. A história do filho escondido que se tornou um rei. A história da dor que se transformou em poder. A história da espera que culminou em uma glória avassaladora. Agora vá e tome posse da sua herança. A cadeira é sua e assim está selado.